Olá, eu sou a Luciana Soares e hoje o quadro Mostra Sua Arte começa uma série de óperas e vamos começar com Turandot. Me aguarde. Então, era uma vez uma menina que morava numa cidade bem distante da capital do Rio e veio morar no Rio de Janeiro ali por volta pouco antes do ano 2000. Eu já tinha lido, né, através da revista Seleções, algumas coisas sobre ópera e sempre tive uma curiosidade muito grande de ver e de saber, porque eu sabia que ela era intensa, que tinha muita coisa, também tinha drama, tragédia, todos esses movimentos humanos que nos remetem a tudo isso. E quando eu, por volta do ano 2000, 2000 e pouco, eu já morando ali na Tijuca, eu sempre gostei ali do CCBB, o Centro Cultural do Banco do Brasil, né, museus, exposições, sempre gostei de bater perna ali pelo final de semana ali no centro do Rio. E quando eu estou passando na frente do CCBB, né, tinha uma apresentação que não estava prevista, porque eu acompanhava sempre, da ópera Turandot, com um grupo de atores brasileiros. E era algo, né, claro que artesanal, mas não tão menos sedutor como foi na minha vida. E quando eu fui na bilheteria, né, já entrei dentro do CCBB rapidamente para poder conversar com a moça da entrada para fazer uma aquisição. Na época a gente usava o Cinepass, não sei se ainda tem. Tem bastante tempo que eu não vou, eu tenho ido a outros espaços. Eu pergunto se tem, e ela disse que não tem mais vaga. Eu falei, não é possível que não tenha. Ela falou, vou dar uma olhadela. E foi lá, e realmente tinha havido uma desistência, e eu entrei. E eu saí de lá completamente apaixonada por tudo que vi, sem entender absolutamente nada do que vi. Mas uma coisa eu tinha certeza, a ópera tinha tomado meu coração e a minha alma com toda a força possível. E foi muito bacana em fazer essa troca com Arthur e saber que Arthur, como eu, também gosta de ópera, mas nós não tínhamos esse detalhamento. Então, quando eu começo o curso A Ópera do Amor com o professor Álvaro Siviero, que é um pianista, e uma das primeiras óperas que ele nos traz é Turandot, eu fico louca. E nós temos mais, tá? Nós ainda vamos ter Don Giovanni, do Amadeu, Carmen e La Traviata. Eu quero que nós estudemos essas 4 óperas para quando formos assistir, agora a gente sabe exatamente do que está tratando. Em 2018, Turandot esteve em São Paulo, mas foi um ano não tão bom, então não deu para ver. Então agora, com muitos brilhos, com muitas estrelas, com toda certeza, a próxima vez que Turandot estiver se apresentando, agora vou, apropriada do conhecimento, em saber quem é Autum, o imperador, Turandot, a princesa desejada, Calaf, Lio, o pai de Calaf, e todos esses grandes atores e toda essa música inebriante que eu me reporto, inclusive, ao filme Com Vocês, que tem o Richard Gere, Uma Linda Mulher, e a Julia Roberts, quando ele a leva a uma ópera e ela diz que não entende nada, e ele diz uma coisa que é uma frase clichê que todos falam: ópera, quando você assiste pela primeira vez, ou você a ama ou você a odeia. Porque ela realmente entra de uma forma profunda na sua alma. E aí eu quero deixar essa reflexão para você. Se você amou, por que você amou? E se você odiou, por que você odiou? E espero que hoje vai ser o Mostra Sua Arte, vai ser um pouquinho maior, tá? Mas que seja prazeroso e que desperte em você algo diferente, algo realmente intenso, e que vem muito mais por aí. Um grande beijo. Então vamos lá para alguns recortes. Turandot é uma princesa. Ela é filha de Autum, imperador da China. Sua beleza é lendária e, odiando todos os homens, jurou que jamais se casaria com um por causa de um trauma que ela sofreu.
Na família imperial, a princesa Lu Wuling foi estrupada e assassinada. Isto aconteceu quando os tártaros invadiram e conquistaram a China. O imperador, porém, exigia que ela se casasse. A tradição chinesa e a dinastia tinham que ser respeitadas. Turandot impôs, então, uma condição para que ela aceitasse se casar. A condição era: aqueles que quisessem tomá-la como esposa e herdar a China serão feitos 3 enigmas. Aquele que resolver as 3 charadas poderá se casar com ela, mas bastará um erro para que perca a cabeça, literalmente. A princesa exigia a decapitação imediata de quem errasse. E é assim que a princesa Turandot, da ópera de Giacomo Puccini, se apresenta. É fria e cruel. Mesmo assim, ela levou um príncipe estrangeiro aos ardores da paixão, Calaf, filho do rei deposto dos tártaros. Aceitou arriscar sua vida para ter a mão da princesa orgulhosa. Vocês vão me ouvir falar na continuação do relato sobre Ninguém Durma. Ninguém Durma, na realidade, é uma área. Uma área é um canto. Então, o significado de Nessun Dorma é o fim da história. Nessun Dorma significa ninguém durma. A princesa queria descobrir a qualquer custo o nome desse estrangeiro, para que ela pudesse se livrar do fato de ter perdido nos enigmas e ter que se casar. Porque ele dá todas as respostas. E ela ele a vê no estado de desespero, mas ele a ama, então ele propõe um enigma para ela, para que ela descubra o nome dele. Então, a área Nessun Dorma foi composta para um tenor entoar. Ela é arrebatadora. É uma das mais conhecidas e rivaliza popularidade com as canções pop do século XX e XXI. Enrico Caruso foi um dos seus principais intérpretes, junto com Plácido Domingo e Luciano Pavarotti. Ela atingiu tal difusão que em 1990 foi adotada como canção-tema do Campeonato Mundial do Futebol na Itália. Além disso, é comumente entoada em shows de talentos atuais e trilha sonora de muitos filmes. No detalhamento, no ato 2 de Turandot, que eu também vou falar nas próximas sessões, está a letra na íntegra e a interpretação de Plácido Domingo. A ópera Turandot termina de uma forma, não tenho palavras para dizer, e assim a multidão canta, né? Amor, ó sol, vida, eternidade. Luz do mundo é amor. Ri e canta no sol a nossa infinita felicidade. Glória a ti, glória a ti, glória. E agora eu quero que vocês me ouçam e curtam as imagens do qual eu vou narrar para vocês através desse conteúdo que eu trouxe da Brasil Paralelo e do professor Álvaro Siviero, para que nós conhecêssemos um pouco mais os detalhes da ópera, e tenho certeza que meu olhar nunca mais será o mesmo. Então, no primeiro ato, tudo começa ali em Pequim, na Praça da Paz Celestial. Um arauto do imperador anuncia um decreto de Sua Majestade. Sua filha, a princesa Turandot, vai se casar com o primeiro a decifrar seus 3 enigmas, contanto que ele tenha sangue real. Entretanto, se algum príncipe se arriscar e errar, perderá a sua vida. Então, no meio do povo está Timur, o rei destronado dos tártaros, com um filho chamado Calaf. E vamos desenrolar essa história. E só como complemento, esse destronado do outro reino, ele tem um filho, né? E esse filho é um príncipe desconhecido, óbvio. E quando ele vê Turandot, ele se apaixona por ela exatamente naquele segundo e resolve se candidatar. Nem a multidão, nem o pai, nem os 3 ministros imperiais Ping, Pang, Pong conseguem dissuadi-lo da sua perigosa intenção. Liu, que vou falar mais para frente, também tenta convencê-la a desistir cantando uma comovente ária, Signore Ascolta. Ela confessa sua paixão por ele, desde que vira seu primeiro sorriso, mas não adianta. Ele apenas pede para que ela cuide de seu pai. Ele já está totalmente tomado pela paixão por Turandot.
Ah, Luciana, mas você não vai nos dizer quais são os 3 enigmas? Vou dizer. Então vamos lá. Pegar minha cola. O primeiro enigma de Turandot. Na noite escura voa um fantasma iluminado. Sobe e abre as asas. Sobre a negra infinita humanidade, todo mundo a invoca e todo mundo a implora. Mas o fantasma desaparece com a aurora para renascer no coração. E cada noite nasce e cada dia morre. E Calaf responde, é a esperança. Turandot reconhece a resposta correta. Diz que a esperança sempre engana, ela parece sentir um choque, mas não se deixa abalar e prossegue. Segundo enigma, brilha igual a chama e não é chama e às vezes delírio. É febre de ímpeto e ardor, a inércia o muda em langor. Se te perdes ou goteja, se esfria, se sonhas a conquista, se inflama. Tem uma voz que trêmulo escutas, é do acaso o vívido clarão. E Calaf responde, é o sangue. Turandot perde um pouco mais da sua compostura, mas se recompõe convencendo-se que nem tudo está perdido. Resta ainda um enigma. E o último enigma. Gelo que te dá fogo, e do teu fogo mais gelo toma. Cândida e escura. Se livre te quer, te faz criado. Se por criado te aceita, te faz rei. Vamos, estrangeiro, te empalidece o medo e te sentes perdido. Vamos, estrangeiro, o gelo que dá fogo. Que coisa é? Calaf olha para ela profundamente e responde, Turandot. A própria princesa chinesa é a resposta. Ela é o gelo que desperta o fogo naquele que a vê. Mas deste fogo toma vida, deixando cadáveres gélidos. Finalmente ela se desespera e suplica ao pai que não permita que ela se case, mas ele mantém o juramento sagrado. Nesse momento acontece uma inversão. O príncipe vitorioso não quer que ela se case com ele se não for da sua livre vontade. Ele propõe que Turandot resolva o seu enigma. Se ela acertar, ele desiste de seu direito de casar e entrega a própria cabeça. 3 enigmas me propôs, eu 3 decifrei. Um, entretanto, a ti proporei, o meu nome não sabe. Diga-me o meu nome antes da manhã, e pela manhã morrerei. E eu abro a ópera Turandot com trechos falados, escritos pelo meu professor Álvaro Siviero, onde ele diz que o amor não é um romantismo. O amor deita as suas raízes nas regiões mais profundas do nosso ser. Toma a personalidade inteira, a cabeça, o coração e a sensibilidade. Turandot é uma pessoa profundamente insegura, porque Turandot é uma mulher, é uma princesa chinesa. E ela tem uma profunda confusão. Ela está muito confusa porque ela vive um drama. Ela sente uma coisa, fala outra coisa e vive outra coisa. Ela diz que não quer se casar, que é uma decisão dela no início da ópera. Ela não quer se casar. Tanto é que ela coloca na cabeça milhares de pessoas a prêmio. Mas ela se casa no final, dizendo que o nome do Calaf é amor. Então Turandot muda, ela aceita o pedido. A pedido do imperador, o pai dela. Só que essa situação de Turandot no início, ela não tem uma vontade própria, ela não está sendo livre, porque naquele momento era uma ordem, era a cultura do povo. A filha do imperador deveria escolher um príncipe e se casar. Mas ela tem uma história onde uma de suas primas foi estuprada. E isso a deixou completamente fechada, desacreditada do amor. A percepção que gerou nela foi que todas as pessoas que acreditam no amor são usadas. E com isso, ela não soube, de forma nenhuma, ressignificar tudo isso.
Então, ela vai enumerando várias situações e ela acaba projetando essa relação em todas as possíveis relações que ela ainda nem teve. Então vamos conhecer um pouco mais sobre os detalhes, sobre o que Turandot nos traz. E espero que concluamos que o amor não é uma peça de pôr e tirar. O verdadeiro amor não deve ser algo circunstancial. Como ele disse no início, o amor verdadeiro deita raízes em convicções e uma decisão para a vida toda. E aí eu te pergunto, em qual caso você gostaria de estar? Você gostaria de ser forçado a amar alguém? Se isso acontecesse, existiria amor? Mas tanto um lado quanto o outro, cara e coroa da mesma moeda, nos provam e nos mostram que a liberdade é a alma de toda e qualquer relação. Mas agora entender o que é liberdade, porque o Calaf faz com que o coração desse relato se entregue a Turandot numa possibilidade de entrar desta relação, faz com que ele perceba que ela somente quer estar com ele. Então, Turandot, ela, a fim de sair dessa situação, ela cria 3 charadas e dezenas de homens foram submetidos a ela. Só que, dentro dessas 3 charadas, ela com isso dizima diversos homens, porque eles não conseguem matar a charada. Só que Calaf descobre as respostas das charadas. São 3, e ele sabe exatamente a resposta. E aí eu volto para aquele conceito de liberdade. O conceito de liberdade está muito confuso hoje. As pessoas percebem que no mundo as pessoas têm opiniões que querem porque elas são livres. Elas fazem o que querem porque são livres. Elas brincam de pôr e tirar, às vezes brincando com os afetos de outras pessoas porque são livres. Elas desfazem relações porque são livres e rompem compromissos porque são livres. Esse conceito de liberdade está muito confuso e muito errado. Então, eu vou dar um exemplo para você. Imagine que eu tenho uma faca na minha mão dada por uma pessoa que me diz: Luciana, corta o teu braço. A minha reação imediata é aversão, não é? Eu não vou cortar o meu braço. E a pessoa me diz: mas Luciana, você tem o braço, você tem a faca. Então corte. O que custa? Mas não é uma questão de eu ter a faca ou de eu ter um braço. A questão é que eu não quero cortar o meu braço. Essa minha decisão de não cortar o meu braço é uma decisão livre. Porque eu vejo que cortar o meu braço é um mal e eu não quero fazer opção pelo mal. Eu tenho a liberdade de cortar? Claro que eu tenho. Mas se eu cortasse meu braço, eu não estaria fazendo o exercício da liberdade. Eu estaria fazendo um exercício de uma má escolha e estaria cometendo um erro. O arrependimento, o remorso, esses 2 elementos de o que eu fiz? Por que eu não me preparei? Comprovam uma decisão tomada que não foi a melhor decisão, não foi a decisão correta, foi uma má escolha. Essa pessoa não foi livre. Então, quando fazemos escolhas, nós vemos que, na realidade, é bonito quando a gente percebe, portanto, que tem uma grande lição que Calaf nos dá, que o amor é livre e o amor é uma eleição, é uma escolha. Luciana, agora para tudo. Você já falou de Turandot, você já falou de Calaf. Mas eu quero mais informações. Claro que irei vos dar. Eu quero que sejam livres, que façam as suas escolhas de modo correto, que respeitem os seus parceiros. E respeito é conhecê-lo e entrar na intimidade dele. Então, o próprio da falta de liberdade é deixar as pessoas cada vez mais escravizadas. Quando a gente faz uma escolha errada,
na próxima escolha nós somos menos livres. E agora vamos saber quem é Turandot, quem é Calaf e um pouco mais de detalhes dessa ópera magnífica. Então vamos lá. Turandot é uma princesa chinesa de Pequim e todos querem casar com ela. A obra, a música, né, que é tocada, a letra, foi escrita por Puccini em 1924. Então, como eu disse, ela sofre um trauma, que é o estupro de uma outra princesa, que é a prima dela. E Turandot ela é feita em 3 partes. E quando nós entramos na ópera, né, no espaço onde vai haver o espetáculo, vocês já devem ter visto, né, que agora eu sei que aquele livro realmente é um libreto. Ali tem o texto exato da ópera. Só que Turandot, ela, entre aspas, sofre uma adaptação em 1926 em Milão. E aí volta ali no Teatro Scala sob a direção de Arturo Toscanini. Então, como eu disse anteriormente, ela traz 3 enigmas para que os príncipes passem e, se eles acertarem, ela, sabendo que eles não vão acertar, ela ficaria livre. Esse é o acordo dela com o imperador, que é pai dela. Então, sim ou não? Essa é a grande questão que é levantada logo no início do relato da ópera Turandot. Calaf deve ou não se submeter às 3 charadas? E é muito interessante que a gente percebe logo no início do relato que aparece o conselho de um sábio, a sabedoria chinesa, para que ele reflita. Então, Calaf, ele se aproxima de Turandot. No primeiro ato, a princesa, ela vai desposar o que ela decifra. Então, o príncipe da Pérsia, ele morre na frente de Turandot, e assim como vários príncipes. E quando ela menos espera, porque ele é completamente desconhecido, Calaf se candidata. E ele acerta os 3 enigmas para o desespero completo e total de Turandot. E com isso, isso está dentro do segundo ato, tá? Para poder ficar bem mais claro. Na hora que aparece a cena dos enigmas, que o Calaf acerta os 3 enigmas e Turandot entra num desespero completo e total, isso está no segundo ato. E no terceiro e último ato, Calaf canta para ela e convoca toda a cidade a cantar para ela uma música chamada Que Ninguém Durma, porque tudo foi feito para Calaf desistir. Só que existe uma outra pessoa nessa história que eu não comentei, chamada Liu. Liu sempre foi apaixonadíssima por Calaf. E o desejo do coração dela era casar com ele. Mas ela viu Calaf e ela teve certeza que Calaf era tão apaixonado por Turandot que ela sabia que ele faria tudo, ela sabia que ele era muito inteligente e que ele faria tudo para desposar Turandot. Então, num ato de amor que foi o entendimento dela, ela se suicida, até para não revelar o nome de Calaf. Porque Calaf, no segundo ato, quando ele se candidata, ele também não diz o nome dele. Ela só sabe que ele é um príncipe que veio de um outro país, mas ela não sabe o nome dele. E todos são convocados porque ele desafia Turandot. Eu não vou te dar a resposta, eu só vou te dar as respostas dos 3 enigmas se você descobrir o meu nome. Então, né, que ninguém durma por todos esses motivos. Turandot queria que fosse arrancado de qualquer forma, de todas as pessoas, de qualquer maneira, o nome de Calaf, mas ninguém tinha. A única pessoa que ela ficou sabendo, porque ela tinha um poder ilimitado, era que Liu sabia. E Liu, para não revelar o nome do seu grande amor, ela se suicida. E quando Calaf, enfim, revela Turandot, porque ela não consegue adivinhar o nome dele, então ele diz que o nome dele é amor. E nisso está na minha fala inicial.
O amor pressupõe liberdade. Mas, Luciana, ainda assim, Calaf, ao fazer isso, desvenda os 3 enigmas e revela o nome dele, não seria ainda obrigar, né, Turandot a se casar? Não seria obrigar porque, na realidade, era uma cultura do país, ela tinha que obedecer o desejo do imperador, seu pai. Mas nos remete a um profundo e verdadeira reflexão sobre o amor. Calaf diz para ela, diante de todos, que ele só a desposará se ela assim desejar. Mesmo ele tendo acertado as 3 charadas, mesmo ele mesmo tendo dito o nome dele para ela, ele iria esperar. E aí, escolher o que se quer é escolher certo, que nos leva a uma reflexão profunda. Eu quero o pacote inteiro, então a minha decisão ela precisa ser livre. Essa pessoa ela precisa se sentir realmente livre. Sim ou não, ao que Calaf se submete é uma atitude prudente antes de entrar numa relação com cautela. E essa é, entre aspas, como se fosse uma regra certa para que todos nós pensemos na ação do equilíbrio moral. Não é porque eu ganhei, porque eu acertei, que eu tenho que ter. Esse discernimento a gente deve ter como verdadeiro bem. Desde a época onde nós nos apaixonamos e nos vemos ao lado daquela pessoa. Então, logo, se a pessoa não tem conhecimentos sólidos e valores morais e éticos bem formados, essa pessoa não tem que estar ao nosso lado. E Calaf mostrou a Turandot que muito mais do que um amor nesse formato, ele a respeitava e ele só a desposaria se ela também o aceitasse.